O texto de hoje, ele é um texto muito conhecido, muito conhecido. É um texto que a gente grava ele na mente de uma maneira até mais fácil por conta do processo de repetição. Os pastores falam muito desse texto, nós citamos muito, que é o texto de Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, verso 35 até o verso de número 39. E olhando para esse texto hoje, eu quero falar, e a minha proposta aqui hoje é fazer uma afirmação e te ensinar algo, pela graça de Deus. A gente aprender a viver quando as coisas da vida não estão bem. A gente aprender a viver quando as coisas estão adversas, quando nada é do jeito que nós programamos, planejamos. É isso que eu quero que Deus me use para falar com você aqui hoje. E o texto do apóstolo Paulo, no verso 35, ele faz uma pergunta e ele tem uma resposta. E a resposta ela está embutida na pergunta e você entende e enxerga a resposta, muito embora ele não dê a resposta no verso 35, você sabe qual é a resposta. E ele pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que carrega um peso de afirmação. Ninguém. Você sabe a resposta. E aí ele coloca alguns elementos, algumas realidades que todo ser humano vive no planeta Terra. E ele diz assim: será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados ovelhas para o matadouro. E em todas as coisas, porém, o 37 diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. E ele responde à pergunta do 35, que você já sabia a resposta, de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este é o texto que eu quero usar para falar que eu e você precisamos aprender a viver quando as coisas não estão bem. Agora, essa frase, aprender a viver quando as coisas da vida não estão bem, ela é uma frase que para alguns ela é no mínimo estranha. Ela é uma frase que para alguns ela é no mínimo contraditória. Ela é uma frase, para alguns, eu poderia usar uma palavra aqui, talvez eu não sei se ela seria a melhor palavra, inaceitável. Eu digo isso pensando quando alguém que olha a frase, lê a frase, ouve a frase, observa a frase, mas é alguém que serve a Cristo, alguém que é crente, como no passado, quando me converti, nós éramos chamados de crente. O fulano é crente, virou crente. Eu digo isto, gente, porque na maioria das vezes o que a gente ouve é o oposto disto. Eu digo isto porque na maioria das vezes o que a gente escuta, o que a gente recebe de informação é que o cristão, ele não sofre. Quantas vezes eu ouvi isto? Quantas vezes eu fui interpelado por pessoas me perguntando o que eu achava do sofrimento daquela pessoa, daquele irmão, porque quem me interpelou tinha uma tese, tinha
um pensamento e uma forma de enxergar a vida, que aquela pessoa só estava vivendo aquilo por conta do pecado, de algum pecado na vida dela. E pensar que o cristão ele não sofre, eu posso dizer que a gente passa a viver algumas situações problemáticas. Em primeiro lugar, se eu atribuo isso dentro de mim como uma verdade inquestionável e uma verdade inegociável, que crente não sofre nesse mundo, que cristão não pode sofrer, que coisas ruins e coisas adversas não acontecem na vida de um cristão, a primeira coisa que eu tenho como problema é quando as coisas ruins acontecerem, e olha que eu digo para você que elas acontecerão, elas existirão, quando elas começam a acontecer, para pessoas que atribuem essa verdade para a vida deles, o problema é que eles começam a se achar traídos por Deus. Eles começam a se achar negligenciados por Deus. Como aquela história que eu preguei no domingo, daquele pastor que orou para que a filhinha fosse curada, Deus não curou, e ele disse para um outro pastor amigo: eu fui traído por Deus, eu não acredito mais nele, ele me traiu. Uma segunda situação que é um problema, é que por eu entender que eu fui traído por Deus e abandonado por Deus por conta de uma adversidade na minha vida, eu então começo a deixar de crer na justiça de Deus. Eu creio nele, eu sei que ele existe, eu não consigo apagar isso da minha mente, da minha memória, do meu estilo de vida e da minha verdade de vida, só que eu acho que ele não é tão justo como eu pensava que ele fosse. Uma outra problemática que eu colocaria em terceiro lugar, seria uma outra possibilidade além dessas duas, é que eu só consigo enxergar alguém que se posiciona na vida fazendo essa afirmação que um cristão não sofre, é porque eles torceram a palavra de Deus. Não é possível que a Bíblia não traz para eles nada, que seria uma quarta posição. Parece que a leitura do texto sagrado não trouxe luz, não trouxe revelação, e não precisa ser teólogo para ser iluminado, é só ler a Bíblia. E eu digo isso pensando no que Jesus disse, no que Jesus afirmou, no que Jesus viveu. Exemplo que eu poderia dar, quando Jesus diz assim: basta cada dia o seu mal, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal, lá em Mateus 6. E quando eu olho para Jesus, agora olhando para a vida de Jesus e não só para as suas afirmações, eu encontro Jesus, quanto sofrimento, quanta situação que causou dentro dele angústia, quanto choro, quanta decepção de algumas pessoas, porque a gente às vezes esquece que Jesus, ele era Deus, lógico que ele era Deus, mas nós nos esquecemos que ele era homem também. E como homem, será que Jesus não sentiu tudo o que eu sinto? A Bíblia fala que sim, ele foi tentado como eu sou tentado, como você é tentado. Ele se decepcionou quando alguém o traiu. E quanta traição, quanta negação daqueles que ele amou, daqueles que ele cuidou. Por exemplo, como homem ele passou tudo isso, e tudo isso por nós. E Paulo diz isso no texto que está no capítulo 8, que eu não li, que eu li do 35, mas, por exemplo, Paulo deixa isso muito claro, desse choro, dessa angústia, desse sofrimento de Jesus, tudo isso por mim e por você. Paulo fala assim no capítulo 8, no verso 32, aquele que não poupou, fazendo referência a Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que para nós é uma confusão extraordinária entender o Deus que se faz carne, mas Paulo tentando ser mais didático para a nossa compreensão, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou. E aí Paulo faz uma pergunta: porventura ele não nos dará graciosamente todas as coisas? O profeta Isaías, falando do Messias, o servo sofredor, você lê lá no capítulo final de 52 e vai descendo até você entrar no 53, e aí no verso 3 ele fala assim: ele era desprezado,
falando de Jesus, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e homem que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, ou seja, o negaram, o fingiram conhecê-lo, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. E mais para frente ele falou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos curados. Lucas 22, do verso 41 e 44, diz assim, já falando agora desse servo sofredor que o profeta falou a respeito dele, agora existe já a manifestação dele como um homem, como um ser humano vivendo na terra, e Lucas, o médico, fala assim, em Lucas 22, 41 ao 44, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí entre colchetes na minha Bíblia, pelo menos está entre colchetes, diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia descreve então todo este conjunto, todo esse arcabouço de sofrimento, e aí você acha que você, a gente não vai sofrer nunca porque nós somos cristãos. Como diz a Zuleika, uma mulher que congregou conosco, uma jovem senhora que congregou conosco, na época a gente era tudo jovem mesmo, ela disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, coisa simples, simplória, mas que entrou no meu coração e que me ensina uma verdade: aceitar Jesus não é e nunca será uma garantia de que o voo que você entrou será um voo sem turbulência. Não é. Você vai passar algum sufoco, talvez vai ficar com medo do avião cair, mas é a garantia de que o voo chega do outro lado, chega no seu destino. Portanto, quando eu digo que quem acha que essa frase é estranha, que ele torce a Bíblia, é porque ele não lê esses textos, ou se lê os textos, esses textos não trazem revelação alguma a ele. O que dizer, então, a respeito da citação do escritor de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, verso 35 e 36, até o 39, na verdade, que diz assim, que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E olha o que diz a respeito dos cristãos da época. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Pelo contrário, eles tinham prazer em sofrer por Cristo, pelo Evangelho. Como Pedro diz lá em 1 Pedro 4,16, se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. E aqui fala assim, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, e sim, até algemas e prisões, foram apedrejados. Olha o que está sendo dito nesse texto, no verso de número 37, foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí, entre parênteses, eu faço essa referência de novo, que talvez o copista, ele lendo isto e sendo alguém responsável em passar para frente a informação, ele não se conteve e escreve, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não teria nenhuma dignidade de tê-los como homens vivendo entre eles naquela época. E por que não dizer entre nós? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aí o que me chama a atenção é o verso 39, quando diz assim, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Viveram pela fé, esperando algo, desejando algo, mas eles não conseguiram, não tiveram a promessa
não obtiveram a promessa, mas foram pessoas que sofreram por amor ao reino de Deus e sofreram sendo cristãos. E quando eu olho para histórias como esta, eu fico imaginando assim, para algumas pessoas falta a compreensão, e falta-nos a compreensão de que as coisas não são do jeito que nós queríamos que fossem sempre. Talvez nós sejamos a geração dos crentes mimados. Talvez nós sejamos a geração dos crentes mal acostumados. Nós somos a geração dos cristãos, tal qual aquele filho que quando entra no mercado com a sua mãe, vence a sua mãe pelo cansaço. A mãe diz assim: nós vamos ao mercado e eu não vou comprar aquilo para você, não tenho dinheiro. E ele faz um escândalo, e a mãe ela se sente constrangida, e ela acaba fazendo o que o filho quer, a vontade do filho. Talvez nós sejamos a geração dos cristãos que mais tem foco, ou tem maior foco nas coisas desta vida. Talvez nós sejamos essa geração. A geração dos crentes que se acostumaram com as benesses da vida, com tudo aquilo que a ciência nos proporciona, a tecnologia nos proporciona, tudo aquilo que às vezes nos afasta de outras pessoas, de nós mesmos, e o pior, nos afasta de Deus. Talvez nós sejamos isso aí. Talvez a gente seja da geração dos cristãos, e eu devoto isso por muita culpa, e eu coloco aqui, boto a minha cara para bater, porque nós somos cristãos da geração da teologia da prosperidade, que varreu as nossas igrejas nos anos de 90, que pregavam coisas onde que o crente ele tem que ser rico sim, que quando Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém, já li pessoas falando isso, pastores americanos, que aquele jumentinho seria o melhor carro que nós temos na nossa época hoje, que Jesus ele era rico, que Jesus era aquilo, teologia da prosperidade, que nos faz às vezes nos sentir tão impotentes, porque aí eu olho para quem tem e eu não tenho aquela mesma vida, o mesmo estilo de vida, e aí me faz mergulhar num mar profundo de depressão, me achando totalmente incapaz, impotente, e pior, me achando alguém desprezado pelo Deus que nós amamos. Talvez a gente seja essa geração mal acostumada de que para ser cristão, nós temos que pagar um preço. Mas de verdade, se você me perguntar aqui hoje e me perguntar todos os dias, eu creio, de verdade, eu creio que nós podemos aprender a viver no meio da dificuldade da existência. Eu creio. Mas eu não vou falar 3 lições, a gente sempre fala 3, hoje eu só destaquei 2, por falta de tempo, mas nós poderíamos enumerar lições e mais lições. Mas eu creio que isto é possível. Mas existem algumas condições para que isso se torne uma realidade dentro do nosso ser. E a primeira, que eu entendo, que isso é possível quando a minha mentalidade, quando a nossa mentalidade, ela tem uma mudança de patamar, mas não por nós mesmos, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, que habita o nosso ser. Já que se você não sabe, ou se esqueceu, eu e você, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Para alguns isso é papo de gente doida, maluca, mas é mesmo, é doido e maluco, é doidice entender isso, mas eu creio no que a palavra diz, que Deus ele faz morada na gente. E quando eu olho para o apóstolo Paulo num texto de Colossenses, e aí eu vejo essa mudança de patamar, e Paulo tentando impregnar isso nos irmãos de Colossos, Paulo fala assim: portanto, Colossenses 3, do 1 ao 3, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês realmente foram ressuscitados, se essa expressão de vida de vocês ela é genuína, se vocês foram ressuscitados, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morreste,
morrestes, perdão, e a vossa vida está oculta, guardada juntamente com Cristo em Deus. Aí você vai me perguntar, pastor, isso é fácil? Não, não é uma tarefa fácil. A nossa tendência, aquilo que nós carregamos no nosso coração, ela é uma tendência totalmente da gente focar nas coisas deste mundo e a gente colocar todo o nosso peso de energia nas coisas da vida, como se estas coisas elas tivessem a capacidade de produzirem alguma coisa boa em si mesmas. As coisas da vida. A gente troca o valor das coisas, só que isso é uma inverdade. Cada vez que eu me afasto do ideal de buscar a Deus, cada vez que eu me afasto de tudo aquilo que gera vida dentro de mim, cada vez que eu me afasto de tudo aquilo que me faz ser diferente, existir como um ser humano diferente, cada vez que eu me afasto da vida verdadeira, daquilo que é vida, daquilo que é o pão que mata a fome, da água que mata a sede da alma, cada vez que eu me afasto e eu gasto a minha energia buscando nas coisas da vida, isso vai gerando frustrações atrás de frustrações na minha vida. Dentro de mim, isso vai gerando essas frustrações. Eu costumo brincar, às vezes eu falava assim, que nem todo mundo nasceu para ser José do Egito, que nasceu, é jogado dentro de um buraco, é vendido como escravo, vai para a prisão e de repente ele ressurge para ser o segundo dentro de um país, o vice-presidente de um país, e comandar tudo e ser rico. Não é todo mundo que nasceu para ser José do Egito, nasceu para ser José do Egito até a página 2, passar pelo sofrimento que todo ser humano passa. E quando a gente coloca a nossa energia nisso e a gente começa a ser frustrado, a gente começa a descobrir que as coisas só vão piorando. E a gente começa a descobrir que as coisas da vida, elas não são sempre do jeito que muitos ensinam. E a frustração, ela vai se avolumando, ela vai crescendo, e aí eu tenho dificuldade de lidar com as dores da vida. Tenho dificuldade, ou dificuldades no plural. Quando Paulo ele escreve esse texto, eu vejo Paulo nos aconselhando uma mudança de mente. Eu vejo Paulo aqui nos aconselhando uma mudança de atitude. Paulo está convidando aqui a igreja de Colossos, e a ordem de Paulo, ou o convite de Paulo, eles são claros, ou a ordem é clara, o convite é claro. Paulo está dizendo assim: parem de pensar com a mente de vocês, e parem de renovar a mente de vocês com as coisas desta vida. Parem de pensar. Se vocês realmente acham que tiveram um encontro com Deus, se realmente Jesus transformou a vida de vocês, parem de pensar como vocês pensavam antes de terem esse encontro com Ele. Parem de pensar, tem que ter mudança. O verbo no grego é metanoia. É uma mudança, a palavra no grego, melhor dizendo, é metanoia, é mudança. Não é como uma vez as pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falarem, é uma mudança, né? Um giro de 360 graus. Não, você volta para o mesmo lugar, é 180, é mudança de vida. O que Paulo está falando, parem de achar que o grande finale, parem de achar que o melhor de Deus para nós está resumido aqui e fica aqui nessa vida. O que Paulo está ensinando é isso. Eu só consigo mudar de patamar e aprender a lidar com essas depressões, esses vales na minha existência, quando eu realmente mudo de patamar com a ajuda do Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu deixo o Espírito Santo me controlar. E eu acredito que Paulo está dizendo, em outras palavras, se vocês não mudarem, isso vai destruir vocês. Se vocês não tiverem uma alteração, isso vai aniquilar vocês. Isto vai afastar vocês das coisas do céu. E, consequentemente, as coisas do alto que Paulo faz referência, vai afastar vocês de Deus. É uma consequência natural, simples e tranquila. Não tem como a gente ver e desenhar de outro modo. Você vai caminhando para uma situação assim. E aí eu me lembro do que Paulo disse à igreja de Coríntios.
Paulo faz uma afirmação pesadíssima para a igreja de Coríntios, quando Paulo fala assim em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, ela é limitada, ou se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí eu fico pensando, por que Paulo diz isso? Porque eu acredito que Paulo saiba que, até por experiência que ele vai descrever aos coríntios, ele fala que ele passou dificuldades extremas, ele fala que ele foi atribulado, ele foi angustiado, ele fala que ele ficou desesperado e chegou até um desespero que ele pensou que ele não suportaria, que ele pensou até que iria morrer. Então esse Paulo que fala sobre essa esperança não ficar limitada a esta vida, é um cara que sabe, porque Paulo sabe que em muitos problemas, em muitas etapas, melhor dizendo, nós teremos muitos problemas, nós teremos muitas dificuldades. E aí então, quando eu vejo Paulo dizendo isso, se a minha energia estiver focada apenas nessa vida, com toda certeza isso vai gerar infelicidade, e essa infelicidade vai nos dominar, e aí nós não vamos saber como lidar com as dificuldades, e não vamos saber viver quando as coisas da vida não estão bem, porque o nosso foco é nas coisas da vida, e as coisas da vida não nos trazem aquilo que as coisas do alto têm poder de nos trazer. Este é o grande problema. Uma segunda lição que eu vejo que eu e você podemos sim aprender, ou aprendemos a viver em meio à dificuldade da vida, ou das dificuldades no plural, é quando nós descobrimos em nossas experiências com Deus e em Deus, que as coisas negativas, as coisas adversas, elas não carregam o poder de nos afastar da verdadeira fonte de alegria, de paz, de amor e de felicidade. Eu estou dizendo que as coisas ruins, ou as coisas aparentemente ruins, elas não carregam o poder de nos afastar da verdadeira fonte de alegria, de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de bênção. Elas não têm esse poder. Elas podem até parecer ter este poder. E aí eu entro no texto de Romanos que eu li no início, 8:35. A pergunta do apóstolo, o grande apóstolo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quanta tribulação você passa, meu irmão? Quanta tribulação você já enfrentou? Será a angústia? Quem nunca se sentiu? Se você nunca se sentiu, talvez um dia você vai se sentir angustiado. A perseguição, a fome, não ter o que comer, a nudez, não ter o que vestir, pouco recurso para comer, para se vestir, ou o perigo entre irmãos, como Paulo narra, espada, perigo de morte. Essa é a condição, e essa é a convicção que Paulo tem, de que nada pode fazê-lo se separar do amor de Deus, que ele pode existir na vida e viver a vida, mesmo olhando ao redor e percebendo todas as demandas dificultosas dela, todas as problemáticas da existência, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que angustia, mas sem que isso tudo faça com que ele deixe de crer que existe uma fonte, existe um lugar, existe um endereço, e essa fonte, esse endereço é Deus. Existe, na verdade, alguém que pode solucioná-lo. Não existe, portanto, nada que possa separá-lo de Deus. Nada, absolutamente nada. Agora, essa convicção, Paulo só ganhou, essa verdade só se tornou uma expressão genuína dentro dele, não de discurso, não da boca para fora, porque Paulo morreu por Cristo, ele foi até o fim, ele pagou todas as consequências, ou seja, um cristão morreu, Deus deixou um cristão morrer, contrariando tudo aquilo que aqueles que acham totalmente estranho um cristão sofrer e acham que isso só é uma condição, ou só tem uma condição para isso acontecer, se existir o pecado na vida humana. Paulo, ele morreu, e Paulo foi até as últimas consequências, porque Paulo, ele tinha encontrado a verdade de Deus dentro dele, no relacionamento que ele tinha com o Pai.
Então essa condição, ele adquiriu nessa relação com Deus. Isto não pode ter fundamento em conceitos que temos da vida por nós mesmos. Não, essa é a verdade que só é operada por nós por meio da presença do Espírito Santo na gente. Por isso que a primeira lição é, eu tenho que mudar de patamar para crer nisso, mas essa mudança não se opera em mim por mim mesmo, não, ela é operada através do Espírito de Deus que habita a minha vida. E aí ele começa então aqui a descrever um quadro de coisas que não estão bem, né? Tribulação, angústia. E eu acho bacana quando eu fico lendo Paulo, eu fico pensando na nossa tribulação comparada com a tribulação de Paulo. Aí você fala, pastor, você está rindo por quê? Tem tribulações que são seríssimas, mas eu ainda acho, eu não sei se eu tenho toda a razão do mundo de pensar assim, eu estou disposto ao aprendizado, a aprender, mas eu acho que a tribulação de Paulo não é como a nossa. Alguns se atribulam tão fácil por coisas tão simples que não aconteceram, e quando comparadas com o que atribulou a vida de Paulo e dos discípulos e apóstolos de Jesus, e os pais da igreja, e a igreja do primeiro século, né, todos aqueles que morreram na fogueira em Roma, todas as tribulações deles não tem comparação com a nossa tribulação. E aí Paulo fala assim aqui em Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Eu não sei se você já viu a figura de uma ovelha, a imagem de uma ovelha indo para o matador. Quando caiu ali na fila, não tem mais como escapar. Eu vi uma vez só, eu não tinha visto ainda, mas o boi ali, o animal cai ali numa fila, de um lado é uma parede, do outro lado é outra parede, tem outros bois vindo atrás, outros animais, e você vai indo para o matadouro, não tem como você voltar, não tem jeito, não tem retorno, não tem saída. E Paulo está descrevendo que ele fala exatamente dessa angústia, dessa sensação. Então logo a angústia de Paulo não era como a nossa angústia, porque alguém falou mal da gente no Facebook, alguém que se posicionou de modo contrário contra nós, nos ofendeu, nos magoou, nos feriu. Não era essa angústia. A perseguição de Paulo não era por conta de alguma escolha diferente, um gosto diferente. A perseguição de Paulo era porque ele tinha tomado uma decisão. E a decisão de Paulo, e a escolha de Paulo era em seguir Jesus e o Evangelho. Isto que era a razão e a causa do sofrimento de Paulo, que muitos acham estranho. Seguir Jesus, ser cristão não pode ter sofrimento. Aqui não. Toda essa angústia de Paulo é porque ele era alguém que se decidira por Cristo. A fome que ele cita aqui tocou Paulo. Passou fome muitas vezes. Perigo nem se fala. Aquela narração de Coríntios no capítulo 11, agora só me faz a memória se é primeiro ou segundo, que ele descreve todo aquele contexto de sofrimento, perigo entre os irmãos, perigo de salteadores. Passei uma noite inteira no mar, na voragem do mar, passei fome. Uma vez me desceram por um cesto pela muralha da cidade para que eu não fosse morto. Quer dizer, tanto sofrimento. Mas Paulo deixa claro que nada disto tinha poder de afastá-lo do amor de Deus, da fonte verdadeira. Sabe por que Paulo ele nos ensina isso? Eu tenho para mim que Paulo ele aprendeu sobre a transitoriedade de tudo isto. São coisas transitórias. Sofrimento acaba, sofrimento passa. E aí ele diz o seguinte em Romanos 8,18. Olha o que Paulo vai falar sobre a transitoriedade disto. Ele fala assim, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos de tempo, ou do tempo presente, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Caramba, gente! Está vendo por que Paulo escreve que se nós esperarmos de Deus nessa vida, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens? Todo o sofrimento não vai, quando colocado numa balança,
ele não vai ser mais pesado em relação ao amor, ao cuidado e à força de Deus. Então aqui o sofrimento, você coloca na balança, ele desce. Aí vem o amor de Deus, cuidado de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, companhia de Deus. E aí a balança, o sofrimento fica lá em cima, porque aqui o peso é maior. Essa era a consciência de Paulo. E nessa certeza ele chega a uma conclusão, verso 37, de 8, de Romanos. Em todas estas coisas. Que coisas são essas que Paulo está falando, gente? Sofrimentos. Lê 31, aliás, do 31 para frente, lê de 30 para trás, lê a vida de Paulo. Essas coisas são sofrimentos. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sou amado de Deus. Você é amado de Deus. E você é amado por um Deus que te tornou mais do que vencedor. Com Ele, me amando e amado por Ele, eu venço o dia mau. Com Ele, amado por Ele, eu aprendo a lidar com as transitoriedades da vida, com as carrancas da vida, com as loucuras da vida, com os medos, os pavores da existência. Eu aprendo, eu consigo, mas com Ele me amando. E aí eu descubro mais ainda que este modo carrancudo da vida se apresentar a mim, como uma máscara, com um filme de terror, que me causa aquele medo, isso tudo não tem poder de me afastar da verdadeira fonte de alegria, de paz, de amor e de felicidade, de graça, de tudo que você pode usar como adjetivos para referenciar a Deus e para se render aos pés de Deus. E eu concluo, sendo que a minha conclusão hoje é a conclusão de Paulo. Eu poderia então falar, Paulo conclui. E ele fala no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus se revela em Jesus. Em Jesus eu contemplo o amor de um Deus. Em Jesus eu contemplo o amor do Deus que lá no passado Ele deu um jeito de transformar a vida do Adão e da Eva. Deu um jeito, até uma frase feia, deu um jeito, parece uma coisa muito com a nossa cultura brasileirada, mas que usou de graça e de misericórdia para abençoar e ainda conseguir restaurar a vida do casal que pecou, de um Deus que foi lá e salvou a nação de Israel do cativeiro do Egito. Foi um Deus que sempre esteve perto. E agora em Jesus eu consigo ver a expressão deste amor de Deus por meio dos gestos, das atitudes, do sorriso, do abraço, do choro de alguém que se tornou carne e viveu como ser humano entre nós. A verdade é que só existe um único caminho e uma única forma da gente sobreviver quando as coisas da vida não estiverem bem. Quando a gente olhar em volta e falar, poxa, é só desilusão e tristeza. É quando a gente estiver dentro de nós, eu falei isso na primeira lição, o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós, nos guardando, nos abençoando, cuidando, nos consolando. E por uma razão muito simples, o Deus, e Paulo vai dizer isso, Lucas escreve o que Paulo disse aos atenienses, naquele encontro, no Aerópago, acho que é isso, agora me deu um branco, Aerópago, nossa, deixa para lá, agora não vai sair a palavra. Mas lá naquele encontro de Atos 17,
E só tem uma explicação quando a gente abre o texto e a gente vê esse Deus. Como Paulo ele fala aqui com uma perfeição maravilhosa, que lá no verso, o discurso de Paulo em Atenas, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. E no verso 24, Paulo vai dizer o seguinte, o 22, então Paulo levantando-se no meio do Areópago, aqui está a palavra certa, Areópago, viu, cabeçudo, Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo eu vejo que vocês são acentuamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido, pois este Deus que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. Portanto, lidar com os problemas da vida, eu só consigo por causa disso. Verso 24, que fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, a quem a todos dá vida. Eu só consigo lidar com todas essas problemáticas porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, dentro de mim, vivendo em mim, me consolando, me fazendo crescer, me fazendo viver e respirando. E ele diz mais aqui, para finalizar: esse Deus que nos dá a vida, ele diz no verso 28, nele vivemos, nele nos movemos e nele nos existimos, como alguns dos vossos poetas gregos têm dito, porque dele também somos a geração. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e que você aprenda a lidar com toda dificuldade. Hoje eu estava conversando um pouquinho com a Rita aqui, ela falou: pastor, eu acho que a pandemia tem coisas boas que nos trouxe. Eu falei, ela ficou meio constrangida, eu falei: eu acredito também, muita coisa boa. Nossa, pastor, mas que pastor mais sem preocupação com quem morreu. Eu não estou dizendo disso, pelo amor de Deus, não entendam isso, mas eu estou me referindo ao fato que a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. A adversidade, a morte, a vida, tudo, desde que você ame a Deus de verdade. Que o Espírito Santo de Deus então te conserve sempre aberto e sempre íntegro diante da verdade revelada no Evangelho. Que cristão, ele pode sofrer, mas ele não sofre sozinho, ele está com Jesus, Jesus está conosco, nos vales e nas depressões da vida, Deus estará com a gente. Só que eu preciso, para aprender a lidar com essas dificuldades, mudança de patamar, saber que eu tenho um Deus que está comigo, mas isso é uma operação milagrosa por meio do Espírito Santo que nos habita. E em segundo lugar, eu preciso entender que aquele que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, quando eu olho para as coisas que estão me sufocando, quando Ele entra com poder, as coisas estão aqui, a balança está pesada, elas fazem assim, porque o meu Deus é maior. Amém?